Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio 2026, Foodcast PMG, o podcast voltado para todo o canal Food Service. Bares, restaurantes, hamburguerias, pizzarias, toda alimentação fora do lar. Então, muito obrigado por participar desse primeiro episódio e hoje nós temos um convidado especial. Estou falando de um convidado que vai trazer muitas informações, dicas, tendências, todas as relações que nós temos hoje no setor de alimentos e bebidas que com certeza vai te ajudar e muito. Não vou falar muito, vou deixar que ele se apresente. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Primeiramente, agradecemos por estar aqui presente, você com toda a tua experiência, com toda a tua trajetória, que com certeza vai ajudar muito os nossos consumidores de conteúdo. Fique à vontade, se apresenta e a palavra é toda tua. Maravilha, Edilson. Primeiro agradeço o convite. Olá, pessoal. Agradeço o convite para poder participar desse podcast, compartilhar alguns dos nossos aprendizados, visões, dados, insights que nós temos lá dentro da Gouveia. Vou me apresentar primeiro, pessoal. Sou Eduardo Bueno, sou gerente de novos negócios na Gouveia Ecosystem, responsável por estudos e pesquisas de mercado voltados para entender o comportamento do consumidor. Eu sou curador de uma delegação internacional da Gouveia que visita Chicago todos os anos para participar do NRA Show, ajuda a organizar as visitas técnicas, escolher os lugares que nós vamos visitar além da feira para conhecer melhores práticas de gestão, inovações, além de outras parcerias com outros institutos dentro e fora do Brasil, que a gente consegue trazer mais informações sobre mudanças de comportamento que vão afetar os negócios do food service, né? Seja na ponta do operador, seja o que está acontecendo no meio do caminho com os distribuidores e com a indústria. Edu, você disse aqui estudo e pesquisa, que praticamente isso daí está tudo dentro do teu radar. Quanto tempo você trabalha na Gouveia? Lógico, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da Gouveia, mas há quanto tempo você tem toda essa estratégia, todo esse know-how para poder compartilhar com tua cadeia de clientes? Bom, eu tenho uma trajetória interessante. Eu comecei no mercado financeiro, trabalhei em investidora, banco de investimento, depois eu migrei para consultoria e há mais de 10 anos eu trabalho na área de inteligência de mercado, né? Sempre tive uma trajetória analítica, né, voltada para analisar informações, para prover insights, fosse para as empresas do ponto de vista de consultoria estratégica, fosse para o ponto de vista de investimento e melhor alocação de recursos em carteira. Hoje, mais de 10 anos, mais de uma década aí, auxiliando as empresas a tomarem decisões mais corretas, eficientes, com base em dados de performance e comportamento do consumidor. Na própria Gouveia, eu trabalhei na Gouveia no passado, antes da pandemia, depois eu retornei no começo da pandemia e hoje eu estou à frente desses negócios de food service, pesquisas e abertura de novas frentes ali desde 2020 e 2021. Né? Entre idas e vindas do food service desde 2021. Na Gouveia há muito mais tempo. E toda essa trajetória, mais de 10 anos aí no mercado, você tem um know-how, você tem alguns insights do exterior, correto? Você Exato. Tem essas informações. Quais foram os países que você hoje já fez um trabalho, visitou justamente para trazer pesquisas e novidades para o nosso Brasil? Exatamente, Edilson. A gente trabalha muito próximo dos Estados Unidos, né? Um dos projetos que eu cuido é um estudo global, né, que foi criado há mais de 5 décadas nos Estados Unidos, está presente no Brasil há quase 11 anos, mas já trabalhei com projetos para a Europa, Ásia Pacífico, Austrália, América Latina. Isso nos permite ter uma visão muito abrangente do que está acontecendo no food service no mundo. E apesar de serem lugares tão diferentes, eu consigo dizer que os desafios são muito parecidos. Óbvio que quando a gente coloca a lupa, a gente descobre que cada desafio tem que ser endereçado de uma maneira diferente, mas isso permite que a gente traga essa visão global para dentro de casa e consiga auxiliar os nossos clientes com melhores práticas, desafios e até o que evitar no dia a dia. Agora, você falou que vocês estão muito próximos dos Estados Unidos. Estados Unidos hoje é o polo onde o food service é mais desenvolvido que qualquer outro país? Não necessariamente. A gente olha muito para os Estados Unidos hoje, porque Estados Unidos, NRF, NRA, South by Southwest, são grandes eventos que realmente construíram seu nome, são marcas globais, não tem como questionar a relevância dessas marcas, desses eventos. Só que a gente tem que começar a olhar para a China. Principalmente, já se fala da China há muito tempo por conta de tecnologia, desenvolvimento, eficiência de processos, volta e meia dentro dos nossos eventos. A Gouveia faz
organizo o Latam Retail Show há mais de 10 anos. Ano passado a gente teve a 10ª edição do Latam Retail Show. A própria Gouveia tem quase 40 anos de existência, organizando delegações para a NRF ali há mais de 25 anos. Então, o que acontece? A gente, obviamente, vai identificando quais são os mercados que a gente tem que começar a olhar. A gente já olha para a China há bastante tempo, já tivemos o nosso foco em Israel, temos uma missão anual que visita Singapura e Coreia do Sul. Agora a gente tem que olhar para a Ásia com mais atenção. Não deixar de olhar para os Estados Unidos, é a economia mais robusta do mundo. Estimativas de especialistas, economistas mostram que continuarão a ser a maior economia do mundo por muitas décadas ainda, né? Mas a gente tem que olhar para a China, porque a China traz muitos aprendizados, visitas para a NRF, a própria NRA, a gente vê excelentes práticas de players asiáticos, principalmente os chineses. Não é à toa que eles estão crescendo com força aqui no Brasil. Então temos que olhar para os Estados Unidos, mas também temos que ter esse olhar atento à China, se possível visitar, né? Fazer um esquema de visitas técnicas, passar uma semana estudando aquele mercado, porque ele é muito disruptivo, ele provoca mudanças nos Estados Unidos e, obviamente, pode trazer muitas inspirações e mudanças para o Brasil também. Daqui a pouco eu vou perguntar um pouquinho mais, procurar saber o NRF e o NRA, saber o que proporciona esses eventos aí que é tanto rico para os nossos segmentos. Perfeito. Agora, Gouveia, fala um pouco mais, quantos anos a Gouveia tem no mercado, quais são os serviços, porque é uma empresa hoje que, vou falar, ela é muito referência, tanto para as indústrias quanto os distribuidores. A gente tem aí alguns elos entre parcerias e a Gouveia é muito referência. Então, fala um pouquinho sobre a Gouveia. A Gouveia, uma vez escutei uma frase muito interessante dentro desse mundo de food service, que a Gouveia é a Ferrari das consultorias, né? Gostei muito dessa atribuição, não vou ter essa ousadia de colocar dessa maneira, mas cumprimento quem fez esse comentário. A Gouveia tem 37 anos de existência, tá? Ela nasceu como uma consultoria estratégica idealizada pelo Marcos Gouveia de Souza e outros sócios na época, há 37 anos. Começou como consultoria estratégica, mas desde o início começou a agregar serviços diferentes para além das consultorias tradicionais, né? Então começou a agregar serviço de pesquisa, consultoria para shopping, consultoria em inteligência para pontos de venda. E conforme os anos foram passando, a Gouveia foi se transformando para se adaptar à realidade. Já teve unidade aceleradora de startup, já teve unidade dedicada ao negócio de e-commerce digital, já incubou algumas startups dentro do seu próprio ecossistema. Nos últimos anos, algumas transformações estruturais importantes para o negócio ficar ainda mais dinâmico e conectado com o mundo. Antes da pandemia ainda, a Gouveia já estava se reorganizando como um ecossistema e não apenas como uma holding, um grupo que reunia empresas, justamente para trazer mais celeridade, mais cooperação entre as diferentes unidades de negócio, para que trouxesse ali resultados mais importantes e, obviamente, entregar soluções completas para o mercado. Então, não é incomum hoje na Gouveia você ter um serviço de consultoria vendido junto com um serviço de inteligência de mercado. Isso já aconteceu várias vezes, por exemplo. Então, a Gouveia hoje ela oferece soluções múltiplas ali para o mercado dentro do nosso know-how. A gente tem consultores com décadas de experiência, pessoas dentro da inteligência também com muitos anos de experiência técnica, passando por grandes multinacionais que hoje estão entregando essa riqueza de serviços, de informações e muitos diferenciais competitivos. Não é uma consultoria por consultoria, nem dado por dado, né? A gente realmente entrega toda a inteligência para os nossos clientes. Vocês encontram os problemas e acabam fazendo o papel final, que é a solução dos problemas. Exatamente, exatamente. Por exemplo, no passado, pensando na consultoria, por alguns anos, a Gouveia ela ajudou a estruturar operações, né? Vamos pegar um exemplo do food service, por exemplo. A Gouveia, à época, ajudou o TGI Fridays, ainda na década de 90, a estabelecer a operação no Brasil por meio de um projeto de consultoria, mas não só vendeu o projeto de consultoria. A Gouveia também operou o TGI Fridays àquela época, ou seja, a Gouveia ela trouxe, né, soluções para que a marca se estabelecesse no Brasil, mas também ajudou a operar a marca, ou seja, a gente vai agregando mais know-how do que é esperado, né? Eu costumo dizer, eu que estou na área de inteligência hoje, eu costumo dizer, meu papel não é vender um relatório, te entregar, fazer uma apresentação quadrada, meu papel é trazer provocações para a mesa, é trazer insights, buscar inspirações dentro e fora do Brasil, para que o seu negócio possa aplicar aquela inteligência dentro de casa. Meu papel é fazer o primeiro bloco de pensamento
relacionamento para a sua empresa, não é só entregar o dado e largar na sua mão. Essa é uma característica importante da Gouveia. A gente não quer vender algo comoditizado. Seria muito fácil a gente colocar um e-commerce, você colocar o número do cartão de crédito da sua empresa, baixar um relatório e depois vamos sair. Aí sim você precisa nos procurar para a gente começar a fazer um upsell do serviço. Por que não fazer isso desde o início? Né? E hoje, essa consultoria que vocês prestam, independente do segmento, setor ou não, vocês têm nichado? Praticamente independente do setor, tá, Edilson? Então, por exemplo, a gente já conseguiu atuar com o setor financeiro, as diferentes indústrias. A gente tem projeto na indústria de produtos de higiene e limpeza, a gente tem projetos dentro do próprio food service e no food service, diferentes players, né? A gente vende para o pessoal que opera café, sorvetes, outros tipos de sobremesa, redes de fast food, casual dining. Então a gente vai ampliando o escopo ali, snacks, batata frita, queijos, laticínios, molhos. Fora do food service, a gente atende diferentes indústrias, como pessoal de materiais de construção dentro de diferentes categorias. A gente começa no porcelanato, mas passa, por exemplo, por caixas d'água, tubos e conexões. Então, imagine que são inúmeros projetos que vocês entregam no decorrer do ano. A gente entrega mais de 400 projetos 400 projetos? Mais de 400 projetos por ano. Ou seja, é muita empresa que procuram vocês para ter uma solução de serviço. Exatamente. Desde um escopo pequeno, às vezes a gente vende um escopo rápido ali, eles precisam solucionar um problema tático imediato ou projetos de longo prazo totalmente estratégicos. Por exemplo, na área de inteligência, os nossos clientes são recorrentes, né? Ou seja, todo ano eles renovam um contrato conosco porque a gente não entregou só informação para eles tomarem decisões no dia a dia, mas para eles repensarem ou fortalecerem, dependendo se eles estiverem no caminho correto, fortalecerem estratégias de longo prazo. Só que longo prazo, você não conta com a ajuda de uma empresa por 6 meses e dá tchau para ela, né? Ao longo prazo, a gente constrói relacionamento e fica anos ali. Eu posso falar isso pensando na minha carteira de clientes. Eu tenho clientes há mais de 10 anos. Dentro da área de inteligência. Que é uma construção, né? Porque senão você vai gerar o relatório, o projeto, entregar e às vezes as coisas não vão acontecer da forma que vocês desenharam. Exatamente. Então vocês têm que acompanhar a evolução. Exatamente, exato. E hoje, para a tomada de decisão de um cliente de vocês, qualquer um que seja o cliente de vocês, tem como base vocês ter todos esses insights do exterior? Isso é tão importante para agregar na apresentação do projeto? Os insights do exterior, Edilson, são muito importantes porque eles ajudam a contar um contexto macro, né? Vou dar um exemplo, né, totalmente fora de contexto agora, quando se falava de plant-based, né? Em 2019, até mesmo depois da pandemia 2022. A gente não podia falar de plant-based aqui no Brasil. Uma rede de fast food, o seu concorrente, ou se eu largo minha vida hoje de Gouveia para abrir uma hamburgueria, né? Quais são os produtos que estão na moda? Além do hambúrguer bovino, de frango, suíno, enfim, que são regulares ali no cardápio, o que eu consigo inovar? Quais são as oportunidades, né? Quais são as oportunidades? Exato. Em 2019 até 2022, o plant-based estava bombando. Né? Então, se você tivesse um restaurante, um estabelecimento que não tivesse uma opção vegetariana, que fosse plant-based, que era o que estava na moda na época, você talvez ficasse para trás dos seus concorrentes. Né? Um faz, o outro não faz. E isso a gente não poderia falar de plant-based se a gente não olhasse para o exterior. Estados Unidos, Impossible, Beyond Burger, entre outras marcas que estavam fortemente presentes na NRA de 2019, tivemos o hiato da pandemia em 2022. Minha primeira edição de NRA foi em 2022. Os stands do pessoal de plant-based, Impossible, Beyond Burger, eram os maiores, talvez os maiores da feira, junto com grandes indústrias. Né? A gente está falando eles terem um stand do tamanho de uma multinacional que opera em qualquer país do mundo, sendo que elas eram startups lá em 2018, 2019. Então, sim, a gente tem que beber da fonte lá de fora, não necessariamente falar, é isso que vai funcionar aqui no Brasil. Porque são regiões diferentes, são hábitos diferentes, mas a gente tem que trazer isso daí para dentro de casa. Exato. E o desafio é tropicalizar essa solução, pensar agora como que a gente adapta ao Brasil, lembrando que o Brasil é um país continental, né? Ou seja, o que funciona aqui em São Paulo não necessariamente vai funcionar no Nordeste. Aliás, quando a gente fala de Nordeste ou Sudeste, a gente está falando Sudeste, mais de 80 milhões de habitantes. Nordeste, quase 70 milhões de habitantes. Tem país na Europa que é menor do que o Nordeste.
Ou seja, assim, uma solução para a Bahia não vai ser a mesma do Ceará, que São Paulo e Rio de Janeiro. Culturas diferentes, não dá. O Brasil é muito rico, não dá para se Exatamente. adaptar 100%. Pior será você trazer aí insights do exterior. Exato. E você falou muito em NRA e NRF. Fala um pouquinho desses eventos. O que você indica? Por que é tão importante o brasileiro estar nesses eventos para poder trazer informações importantes para o negócio? Exato. Bom, a NRF é a joia da coroa do varejo. Não importa o que esteja acontecendo de transformação na China, na Ásia, que hoje é a grande fronteira ali de transformação tecnológica, a NRF ela continua agregando, congregando ali ao longo de, não sei, eu vou chutar, talvez eu esteja errado, gente, mas se eu estiver errado, é bem próximo disso. Mais de 100 edições ali reunindo o que tem de melhor no varejo em termos de soluções tecnológicas, antecipando tendências, muitas vezes trazendo tendências que não se realizam depois, mas que permitem uma discussão muito rica de que tecnologias vão impactar o varejo, o que o varejo pode trazer de novo hoje, né, pensando nas transformações, hábito de consumo das pessoas. Por exemplo, não é de hoje, mas esse ano na NRF muito se falou da importância da experiência dentro de loja, dos agentes de inteligência artificial que podem ajudar os varejistas não só nos seus processos internos, mas também no auxílio ao consumidor na tomada de decisão. Né? Entre outras sugestivas, precificação, mas a NRF realmente é a joia da coroa quando a gente fala de varejo. Tanto é que existe NRF Ásia-Pacífico, né? Que acontece lá na região, acontece geralmente no final de maio, início de junho, lá em Singapura, ou outro país ali, eu talvez esteja enganado, que agora eu estou confundindo as missões da Gouveia, né? Que são várias. São várias, né? Missões, Imagina. exato, é normal confundir, pessoal. Mas o ponto é, hoje existe uma edição de NRF Ásia-Pacífico justamente porque, primeiro, a NRF, Estados Unidos, continua sendo o maior mercado, maior economia do mundo, um mercado que respira inovação no seu dia a dia, nunca vai perder relevância, mas agora também leva uma curadoria para a Ásia justamente para levar o know-how, né, que eles têm a partir das transformações do mercado americano para a visão da Ásia. Aí a gente está unindo o útil ao agradável, as melhores partes de mundos tão distintos, mas que no fim do dia vão se convergir. E a NRA, que eu estou muito mais próximo, é um evento também que acontece há mais de 100 anos lá nos Estados Unidos, né? Acontece em Chicago. Chicago é um hub importantíssimo nos Estados Unidos de transportes, é a terceira maior cidade dos Estados Unidos, sede de várias grandes empresas, realmente é um ponto estratégico de transportes e comunicação no país, naturalmente sede de grandes empresas, inclusive do universo de alimentação no próprio entorno. Muitos empresários visitam, né? Brasil, muitos. Exatamente. Então, Chicago, ele reúne, né, também essa nata do food service ali para apresentar as grandes tendências, né? Também a gente fala, não existe só NRA, mas se você não está na NRA, você vai perder alguma coisa quando a gente fala de inovação. Acho muito interessante que ano passado, na área de bebidas da NRA, pensa que a NRA ocupa o maior centro de eventos, o maior centro de exposições ali dos Estados Unidos, o McCormick Place. O evento nem ocupa 100% do espaço, mas é gigantesco. A área de bebidas ocupa um espaço pequenininho e algumas inovações muito importantes quando a gente fala de wellness, alimentação funcional, importância de você observar nutrientes no seu bem-estar, estava na área de bebidas. Ou seja, às vezes o que não é óbvio está presente ali e está mostrando uma tendência muito grande. Exatamente. Edu, como a Gouveia trabalha muito com estudo e pesquisa, qual a perspectiva para 2026? Com base também a tudo que vocês estudaram lá no exterior, mas a nossa realidade, qual a perspectiva falando de alimentos e bebidas? Perfeito, Edilson. Primeiro que assim, a gente vê 2026 como um ano que vai ser um pouco mais positivo para o food service do que os números que a gente viu para 2025. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal, alguns números interessantes de alguns estudos que nós fazemos lá na Gouveia. Por exemplo, em 2025, o quanto o consumidor gasta no dia a dia no food service bateu um recorde para o ano, né? A gente está falando de quase 224 bilhões de reais gastos pelo consumidor com refeições preparadas fora de casa. Não importa se você comprou numa padaria, se você pediu no delivery, né? Sem contar todo o dinheiro que foi investido e gasto nos elos anteriores. Aqui a gente só está falando da ponta final. Esse aí foi o recorde. Exatamente, é um patamar recorde, né? Só que
É um crescimento muito baixo quando a gente compara com 2024, né? Um crescimento, quando a gente fala de gasto, de grana, a gente fala que o crescimento foi de 1% só em relação a 2024. Quando a gente pensa no volume de pedidos e de transações no food service, foi uma queda de 5%, né? A gente consegue ver aqui na tela. E um ticket médio muito elevado, ou seja, o consumidor reduziu a quantidade de vezes que ele compra, que ele visita uma padaria, uma hamburgueria, pede uma pizza, pede um delivery, né? Mas acabou gastando mais. Isso em termos nominais. Se a gente desconta a inflação desse crescimento de gasto, a gente tem uma queda real. Né? Se a gente deflaciona. Ou seja, o setor ele realmente passou por uma situação que a gente chama de moderação do consumo em 2025. Né? A gente conhece vários fatores que ajudam a explicar essa moderação. O consumidor está mais endividado, a inflação que bateu com força anos atrás, a gente sabe que tem um efeito, né, de longo prazo no bolso das famílias até elas recomporem ali o seu poder de compra. E poder de compra é um fato complicado no Brasil, porque o Brasil tem um histórico de inflação muito grande, né? Sem mencionar outros fatores que a gente pode falar mais para frente. Bets, por exemplo, consumindo renda dos consumidores que se endividam mais por causa disso. Então, o consumidor ele tem que racionalizar mais o seu consumo. Por exemplo, se eu tomava café da manhã todo dia fora de casa, é mais barato eu tomar café da manhã dentro de casa. Se eu quero economizar no meu vale-refeição, ou se a empresa não me dá vale-refeição, eu posso levar marmita para economizar um pouco do meu bolso também no dia a dia. Por consequência, o food service acaba sofrendo com isso e a gente vê uma retração de consumo acontecendo ali. Para o food service como um todo, obviamente, alguns canais ainda conseguem crescer, outros canais sofrem mais, mas esse é o desafio do food service brasileiro. Num cenário de moderação de consumo, como se adaptar, daqui a pouco a gente vai falar bastante de tendência, né? Quais são as oportunidades que o food service tem aí para enfrentar os desafios. Mas temos uma expectativa um pouco melhor ali para 2026, dado esse cenário tão duro que foi 2025. E tem um dado, Edu, você tocou no ponto que é bets, né? Tem um dado de 2025 que fechando o ciclo do ano de 2025, o Brasil hoje ele é o terceiro maior consumo de cerveja. E cerveja vem crescendo ano após ano. Em 2025 teve uma queda. Ou seja, na mesa do brasileiro, pelo menos uma latinha menos. Isso contando todos os brasileiros, né, que têm o consumo. E qual foi o impacto? Justamente a bet. As bets elas estão impactando de forma gritante no food. Agora, as bets ela impacta só no food ou em todo o setor de uma forma geral? O que você me diz? Tem um impacto generalizado, Edilson. Houve um estudo, né, que nós na Gouveia fizemos 2 anos atrás, em 2024, para entender tendências e movimentos que impactam o consumo das pessoas. Óbvio que a gente tinha um foco no food service, só que a gente acabou contemplando outros aspectos. E as bets, elas tiveram um peso muito grande. Né? Quando a gente olha para a classe A, B, por exemplo, classe C, classes D e E, os números são um pouco diferentes. 30% da classe A colocando recursos em bets, um pouquinho menos na classe C, um pouco mais na D e E. D e E é o que mais tem o consumo de bets? O maior é nas classes AB. Só que D e E, se você pensar, classe AB tem uma disponibilidade de renda muito maior que D e E. Ah, mas aí é renda, né? Você está falando a renda. Exatamente. Só que você ter, por exemplo, 30% da classe A e B apostando e quase 30%, se eu não me engano, 26%, 27% de D e E apostando em bet também. Tá. Então, assim, tem um peso muito grande. Lembrando que o Brasil é praticamente um país de classe CDE, né? Classe C um pouquinho menos que A e B e D e E, mas no fim do dia a gente está falando de uma proporção muito grande. Quando a gente olha para os números do Banco Central, uma estimativa que o Banco Central fez ano passado, na média, por mês, os brasileiros estavam gastando 30 bilhões de reais com apostas em bets, olhando para as legais, fora as ilegais, que aí o Banco Central e outros órgãos reguladores não tem como observar. Então, no mínimo, o Brasil, os brasileiros estavam apostando em 2025 360 bilhões de reais. Né? E isso impacta justamente naquilo que você falou, que é no tráfego, ou seja... Exatamente. Ele tem o dinheiro retido na bet e acaba não indo
para fazer um consumo no food service? No food service, não consegue visitar um restaurante, não consegue pedir um delivery. A gente fala que se o food service teve um recorde de gasto do consumidor de 224 bilhões de reais em 25, quando a gente olha para os números da Bet, a gente está falando 140, quase 140 bi a mais, né? Esse dinheiro poderia estar não apenas no food service, como poderia estar em outros segmentos de consumo, vestuário, eletroeletrônicos, educação, para citar os que vieram na minha cabeça agora, né? Ou seja, as bets, existe essa visão, infelizmente, a falta de educação financeira por parte, né, do brasileiro de forma geral. Muitos brasileiros ainda enxergam as bets como um meio de investimento, né? Investimento é quando você coloca recursos para render em letras de investimento, certificados de depósito bancário, ação de empresa, letras do tesouro. Bets é literalmente um processo mais arriscado. Você pode ter um retorno, como você pode ter uma perda. É uma aposta, né? É uma aposta. Não é investimento, é uma aposta, né? Mas muitos brasileiros vão empatando seus recursos nessas apostas. Naturalmente, existe um momento de perda, você se endivida, você deixa de ser consumidor, não só do food service, como de outros segmentos. É realmente um assunto que está se tornando cada vez mais importante ali ser discutido e pensar que meios a gente pode ter ali. Não vou entrar nesse mérito, mas de que esses recursos não sejam perdidos, né, por parte do consumidor. A Bets, ela tem um impacto muito negativo no setor, mas a gente temos os problemas, mas também temos as soluções. E as soluções é o quê? É trabalhar com tendências, é trabalhar com as novidades. Exatamente. E quais são as tendências que vocês enxergam hoje para 2026? Isso eu estou falando de todo o setor de alimentos e bebidas. Perfeito. A gente vê tendências que vão afetar, Edilson. A gente olha muito primeiro, agora em março, parte das patentes desses medicamentos que regulam saciedade, Ozempic, Mounjaro, Wegovy, eu sei que uma das marcas vai ter a patente quebrada, a patente vai expirar agora em março, e a gente vai ver o mercado, né, sendo inundado com os medicamentos genéricos. Essa é uma das tendências que a gente vê, né? O brasileiro vai buscar mais medicamentos ali para controle de saciedade, emagrecimento no fim do dia, né? E isso vai afetar os operadores no seguinte sentido, e muitos operadores já estão se movimentando da seguinte maneira: a redução do tamanho das porções, alimentos mais saudáveis, essa onda, essa loucura da proteína, que foi 2025, tudo tinha proteína, é reflexo, né, de uma tendência que a gente já vinha observando em outros anos, de NRA e outras visões que nós tínhamos, de que os brasileiros eles queriam mais nutrientes, produtos com maior enriquecimento nutricional, incluindo proteína, para o seu dia a dia. Por quê? Não é um efeito isolado de GLP-1 ou um efeito isolado da proteína, não surgiu do nada. O brasileiro tem muito interesse em gastronomia, o brasileiro gosta de se alimentar bem, mas sempre teve a preocupação, independente da classe social, cada um ali com a sua necessidade específica, mas em se alimentar melhor, né? Quais são os alimentos adequados para mim no dia a dia, né? O que eu preciso comer para poder colocar os nutrientes corretos dentro do meu corpo, né? Então, a fibra, o colágeno, a proteína, todos esses booms de produtos de categorias específicas acabaram entrando nessa preocupação crescente que o brasileiro está tendo de cuidar melhor da sua própria saúde. Obviamente, isso não exime o brasileiro de procurar um especialista, uma pessoa que realmente entenda para que consiga direcionar uma dieta adequada. Mas no Brasil a gente sabe também que acesso a um nutricionista, a um profissional qualificado, é um pouco mais complexo, dada a falta de acesso que boa parte da população tem a serviços de saúde mais completos. Independente disso, a busca por alimentação saudável ela vai aumentar ali ao longo de 2026, já aconteceu em 2024, acelerou em 2025 e não vai perder força em 2026. Ninguém deixa, né? Não deixa de ser tendência a cuidar da própria saúde, né? Busca por preços competitivos, e eu não estou falando preço pelo preço, né? O brasileiro ele quer uma oferta que caiba dentro do seu bolso, mas que entregue valor, né? Ou seja, não é simplesmente comprar um PF no restaurante do lado do seu escritório. Se é para gastar 25 no PF ou 27 para o brasileiro médio, economizar R$2 é uma economia importante no acumulado do mês, no acumulado do ano, né? O brasileiro quer também qualidade no seu prato, que é um produto inovador. Agora, vamos lá. Você citou um dado importante que é justamente essa questão de redução numa porção. Então, eu estou colocando aí um happy hour. Hoje, o consumidor ele está reduzindo a porção
ele está reduzindo, está pagando menos, uma porção menor, porque ele está investindo nessa questão de medicamento, que é uma super tendência, a qual foi colocado, ou não, ele está reduzindo porque ele está se preocupando com o seu bem-estar? Não só esses dois fatores. Sim, ele está se preocupando com o seu bem-estar, está cuidando da sua saúde e muitas vezes buscando um preço menor. Eu bato muito na tecla nas diferentes palestras que eu faço sobre a questão do preço. O ticket médio hoje está num patamar recorde ali, mais de R$ 20 na média por uma refeição, depende do canal, alguns mais baratos, outros mais caros. Então assim, por exemplo, Eduardo, eu sou atleta, então eu busco porções menores, porque eu tenho uma dieta adequada, então eu consigo me saciar mais rapidamente, não preciso de uma grande porção. Outras pessoas que não estão necessariamente seguindo uma dieta como eu sigo, elas vão buscar para ter um bem-estar mais geral, né? Você não precisa de uma porção gigante para poder se alimentar, mas você não está preocupado estritamente com a sua saúde. E aqueles que vão buscar uma porção menor para economizar. Muitas vezes, essas personas de consumidor se cruzam. Então, por exemplo, você está preocupado com o seu bem-estar, mas você quer economizar dinheiro. Você está preocupado com o seu bolso, mas você também quer se alimentar de maneira saudável. Então, o consumidor, ele não se encaixa mais em rótulos, né? Essa é uma tendência que a gente vem observando há muitos anos. O brasileiro, hoje, ele não se encaixa mais em rótulos estritos. Ah, é vegano, é carnívoro, é maromba. Não, eles é um consumidor fluido, né? Que pode buscar hoje um preço muito competitivo, mas no final de semana visitar um restaurante caríssimo porque busca experiência. Isso é uma tendência que a gente verificou já em 2024 e ganhou força em 2025. O consumidor, ele busca hoje preços competitivos por meio de promoções. Sim, promoções tiveram um salto enorme nos últimos, se a gente pegar de 2019 a 2025. Eu estava com esse número hoje de manhã. Eu estou escrevendo um capítulo de um livro para a Gouveia e um dado que eu consultei para esse capítulo é o uso de promoções no food service. Ele saltou de aproximadamente 30% lá em 2019 do total, né, de pedidos no food service para mais de 40% em 2025. Dependendo, se a gente analisa as redes de fast food individualmente, tem rede que mais de 70% das suas transações, dos seus pedidos, tem algum incentivo, né, em termos de promoção. Ou seja, o consumidor buscando a vantagem ali no preço. Ou seja, a promoção é um bom negócio. Promoção é um bom negócio. Às vezes dói na margem do operador, com certeza. E não é todo operador que pode colocar uma promoção ali na mesa todo dia para o consumidor fazer o seu consumo. Mas o consumidor gosta. Quem não gosta de uma promoção? Todo mundo, exato. Mesmo que você gaste mais. Acho que esse é um ponto importante de colocar aqui na mesa. Vamos supor que eu vou visitar uma hamburgueria. O combo batata, hambúrguer e refrigerante custaria R$ 30, mas eu queria uma sobremesa, mas poxa, não tenho incentivo. Aí vamos supor que o milkshake custa 15. Aí a hamburgueria fala, olha, se você comprar o combo mais R$ 10, você leva o milkshake. Com promoção, ou seja, meu ticket hoje o consumidor, a primeira coisa que ele vai enxergar, de fato, é o combo. Por mais que ele é analítico, o combo é o primeiro preço que ele vai enxergar. Exatamente. Edu, e nesse mercado de alimentos e bebidas, que o food service é um mercado muito desafiador, é um mercado que quem entra não quer sair, a gente costuma falar isso, né? Esse mercado tão desafiador e tão dinâmico, se tratando de categorias de produto. Quais são os produtos que hoje ele vem agregando, vem se destacando no mercado e quais são as categorias que hoje vem se retraindo? Porque ultimamente os gelados estão avançando muito. Então, se tratando de categoria, quais são os que estão retraindo e estão ganhando mercado? Perfeito, Edilson. Vou te dar uma resposta que eu sou economista de formação e a resposta favorita dos economistas e dos consultores, né? Lembrando que a Gouveia nasceu como consultoria, é o depende, né? Mas é importante, eu coloco o depende para provocar, mas obviamente existem respostas muito claras, né? Por exemplo, a gente vê, quando alguém vê uma sorveteria abrindo cada esquina, ou uma loja especializada em milkshake, uma cafeteria com produtos bem curados, bem especializados, não é à toa. Realmente existem
categorias que estão ganhando força, né? Sobremesas em redes especializadas, não dá para falar que sobremesa está crescendo como um todo no food service, mas as redes especializadas, focadas em sobremesas, que a gente sabe que tem uma curadoria na qualidade, tem uma qualidade superior, um posicionamento um pouco mais premium, está crescendo com força também. Quando a gente olha para café dentro de redes especializadas, está crescendo com força. O cafezinho nosso do dia a dia, ele está estável no mercado. Mas se a gente pensa numa rede especializada de cafeteria, numa rede especializada de sobremesas, pode ser de gelados, pode ser confeitarias, alta confeitaria, né, que a gente chama de fine pâtisserie, também está crescendo com muita força. Veja aqui, eu estou falando de indulgência e experiência, né? Quando a gente pensa em alta confeitaria, confeitaria francesa, quando a gente pensa num milkshake mega elaborado, a gente não está falando só do produto pelo produto, a gente está falando de um produto que tem qualidade, que tem valor agregado. Muito valor agregado. Por que eu pagaria mais caro no milkshake? Porque ele vai oferecer algo diferente do que um milkshake regular que eu compraria na lanchonete do meu bairro, né? Produtos saudáveis, é incrível que eu puxei. Eu lembro, meados do ano passado, em uma plenária do Instituto Food Service Brasil, a gente mostrou o crescimento cavalar de açaí no mercado brasileiro. Me recordo desses dados. Você lembra desse dado, né? Era sim. mais de 200%. Eu fiquei absurdo o crescimento. É muito grande. Ontem eu estava preparando um relatório, olhando de maneira mais genérica para esse universo de bebidas. O mercado de bebidas é muito grande, ele cresce em gasto, algumas categorias crescem com força. Açaí é uma dessas categorias, né? O açaí, seja bebida vitamina, seja o nosso açaí na tigela brasileiro clássico, refrigerantes e bebida zero. Crescem, e crescem com força. Produtos mais saudáveis estão ganhando mercado, estão ganhando força. Mercado, exatamente. Sucos com sabores diferentes. Não o nosso suco de laranja, que todo mundo conhece, todo mundo consome na base do dia a dia, mas sabores menos comuns. Menos comuns. Novidade, tem que trazer novidade, né? Exato, é novidade. Mix. Exatamente. E não entenda produto, vamos dizer assim, exótico, uma fruta que ninguém nunca ouviu falar. Mas, por exemplo, a gente vê um posicionamento melhor hoje de suco de abacaxi. Todo mundo conhece abacaxi. Abacaxi é uma fruta comum no Brasil inteiro, mas ele volta a ter um boom. Suco de acerola. Todo mundo conhece acerola, mas volta a ter um boom. Suco de melão. Então a gente vê dentro da categoria produtos já conhecidos voltando a ter uma força, sinalizando o consumidor está buscando um consumo mais saudável de um lado, mas a gente falou dos gelados, das sobremesas e dos cafés especiais, existe uma indulgência muito forte também. Ou seja, não vou deixar de vender um produto porque ele não é saudável. Eu tenho que, se eu vendo se eu estou hoje posicionado no universo de indulgência, eu tenho que saber posicionar meu produto, eventualmente fazer uma promoção, saber qual é a ocasião de consumo que as pessoas buscam um sorvete, um milkshake, para conseguir vender, né? É o que eu costumo dizer, eu posso almoçar salada e um frango grelhado hoje no almoço e no período da tarde comprar um milkshake. Não é loucura, é o processo de decisão do consumidor, mas o milkshake tem que entregar indulgência. Não é o milkshake pelo milkshake, é a qualidade, é o diferencial competitivo dele. E a retração hoje, você coloca o arroz e o feijão como uma das categorias que tem retraído nos últimos anos? O arroz e feijão está estável no nosso país hoje, ele é muito culturalmente muito forte. É igual o café coado, né? Não cresce, mas também não cai, né? É um arroz com feijão, exatamente. É o arroz com feijão das bebidas quentes ali. No fim do dia, esses produtos que a gente chama de produtos core, eles podem crescer um pouquinho de vez em quando, caem um pouquinho de vez em quando, eles não têm grandes movimentações estruturais. O que a gente vê com queda muito forte nesses últimos anos é engraçado, porque quando a pandemia passou, muito se falou da importância que os snacks estavam assumindo. O consumidor agora almoça snack, deixou o prato de lado e agora come um sanduíche, um salgado. Pois é, isso aconteceu depois da pandemia, só que a pandemia acabou, vamos dizer assim, oficialmente, né, o fim das máscaras e das restrições, 4 anos atrás. Já em 21, as restrições já estavam sendo retiradas. Em março de 22, aqui em São Paulo, pelo menos, não precisava mais de máscara, estava tudo liberado. A gente já tem 4 anos. Muita coisa aconteceu nesses 4 anos. Os snacks, eles perderam força. Por quê? Eles não entregam muita saúde, eles não trazem muita inovação. Claro que existem indústrias grandes que investem na qualidade dos snacks, né? Só que a gente está falando de produtos que não necessariamente estão presentes em todos os estabelecimentos. E outra, é uma troca, é uma refeição. Exatamente. E o pessoal, para trocar uma refeição, precisa de um produto saudável. Exatamente. Ou pelo menos que entregue mais do que um mero salgado, mais do que um mero snack, né? Ou seja, essa categoria de snacks
está perdendo força, perdeu força nesses últimos anos no Brasil. Refrigerantes que não são o zero, estão tendo dificuldade de crescer em termos de volume. Não é o fim do mundo para essas categorias. O que a gente enxerga é, o brasileiro, ele também, se eu não tenho dinheiro para comprar um milkshake mais caro à tarde, eu preciso comer alguma coisa, eu vou buscar um salgado de padaria. O ponto aqui principal é, quando a gente olha experiência e indulgência de um lado, valor, né, hard discount, preços baixos do outro, a gente vê, por exemplo, quando a gente olha para os segmentos, eu tenho alguns dados interessantes aqui de segmento que eu estou passando aqui para vocês. Aqui, a gente vê o crescimento de canais mais sofisticados, high-check, casual dining. O high-check são os nossos restaurantes sofisticados, aqueles que custam caro. Ocasião especial de sexta-feira, tem 19% de crescimento. 19%. 25 versus 24, é muita coisa. Exato. Aí você pensa, mas não caiu o tráfego do setor? Sim, o tráfego do setor caiu 5%. Mas esses restaurantes que algumas pessoas chamam de fine dining, high-end, começa lá custando 200 por cabeça e o céu é o limite, eles estão operando muito bem. E o aumento do ticket médio, porque os dados que você apresentou antes, você cai o tráfego, mas aumenta o ticket médio. Exatamente. Então a gente tem um consumo mais premium hoje, óbvio, não é todo mundo. O Brasil é composto essencialmente por classe CDE, o acesso dessa população é muito restrito a esse tipo de estabelecimento. Quase não existe, na verdade. É muito, muito, muito baixo. Uma penetração muito baixa. Porém, é um canal que vai muito bem. É um canal premium. Casual dining, a gente está falando de operadores já conhecidos de casual dining no Brasil, né? Também cresce, ou seja, é o consumidor que busca experiência. Mas qual que é o ponto? High-check, restaurante sofisticado, casual dining, que são mais caros, não são os restaurantes do nosso dia a dia. Você não vai todo dia, você não vai toda semana nesse tipo de estabelecimento, né? Hotéis também não é sempre que você está hospedado, que o consumidor está hospedado num hotel, pensando do ponto de vista do indivíduo. E a gente são refeições pontuais. Exatamente, exatamente. Mas a gente vê super hiper crescendo 9%. E o que menos... Vamos lá, tem a queda, né? Tem também a retração. Tem a queda, eu vou chegar nela. Eu tô vendo ali bares. Não, pode ir, prossiga, pode ir. Mas você viu bares, por exemplo. Vamos chegar nos bares daqui a pouco. O super hiper cresce, ou seja, o consumidor ele busca o consumo premium de experiência, onde ele gasta lá dinheiro mesmo no final de semana, com a família, com os amigos, às vezes até sozinho. Eu, particularmente, sou uma pessoa que adora ir num lugar desse sozinho, porque eu aprecio ficar olhando a cozinha, os garçons andando pelo salão e ver toda a operação. Só que no dia a dia, a gente precisa... Agora, por exemplo, eu estou aqui no podcast, depois eu vou ter que comer alguma coisa. E se eu não quiser gastar dinheiro? Final de mês, se eu quiser segurar um pouco grana, eu vou procurar uma loja de conveniência, eu vou procurar um supermercado, uma padaria, uma lanchonete. Porém, como que o super hiper se destaca? Porque a gente vê aqui padarias, lanchonetes, loja de conveniência caíram em 2025. Onde o super hiper consegue se diferenciar? O super hiper ele tem uma oferta muito ampla de produtos dentro de casa, né? Quando a gente fala de food service no super hiper, não é só a rotisserie ou a cafeteria, o restaurante que tem dentro do mercado. Você pode pegar uma salada de frutas na gôndola, um sanduíche pronto na gôndola. Eu já perdi a conta de quantas vezes naquelas unidades pequenas, né, de grandes bandeiras, né, versão express, mini, minuto, enfim... quantas vezes já não comprei uma salada pronta, uma refeição pronta, uma salada de frutas, um refrigerante, um suco, para comer rapidamente, porque eu não tinha tempo de almoçar ou preparar um jantar dentro de casa. E um preço muito competitivo. Quando a gente fala de uma rede de supermercado, até o mercado de bairro do lado da minha casa já tem esses produtos prontos de conveniência, de facilidade. Essa conveniência hoje, ela está na própria conveniência. Então, hoje você vai numa conveniência de posto, hoje você já consegue encontrar esses produtos que te atendem. Exatamente. Só que o super hiper ele tem uma vantagem um pouco melhor que as lojas de conveniência de posto ou de proximidade, que é a bandeira consegue negociar grandes volumes. E aí oferece um preço até menor do que o da própria conveniência de posto, que tem um preço competitivo. Mas o super hiper, por conta do volume que ele negocia, ele consegue baixar ainda mais o preço. Isso quando a gente não encontra inúmeras promoções inesperadas. Às vezes você tem o CPF cadastrado, você coloca na tela, você ganha um desconto de R$2. Numa salada que na média custa 15, você baixa para 13, poxa, uma refeição completa ficou ainda mais barata. Só que a gente tem a ponta dos canais que caem. Você falou dos bares, por exemplo. Essa queda de quase 20% de bares em 2025, ela foi muito reforçada por conta da crise de metanol.
né, na crise do metanol no quarto Foi trimestre. setembro, né? Foi acho que acredito ser. Começou no final de setembro e destruiu Então, ali. o metanol foi o que puxou, porque a bebida ela cresce absurdamente ano após ano. Então, tudo isso daí foi devido ao metanol. Exatamente. Então, a queda dos bares de 19% ali em 2025 reflete uma queda de quase 50% no quarto trimestre. Os bares já não estavam indo muito bem ao longo do ano de 2025, mas o quarto trimestre, o volume de tráfego, né, o tráfego nos bares caiu quase 50% por conta da crise de metanol. Eu sou muito próximo do ecossistema de bares de coquetelaria aqui de São Paulo e na época da crise do metanol, conversando com os diferentes amigos que são proprietários de bares, eles falaram que o movimento estava até melhorando ali entre agosto, julho, setembro, mas o mês de outubro destruiu tudo que eles tinham conquistado ao longo dos últimos meses, né? E até recuperar a confiança do consumidor, para o consumidor voltar para dentro, teve uma campanha de diferentes bares ali, nomes muito relevantes ali dentro do mercado de coquetelaria nacional aqui de São Paulo, criando campanhas falando, né? Visite os bares em que você confia. E ainda assim, para o consumidor que é vamos dizer assim, o cliente fiel daquele bar, não existe desconfiança. E quebrar a objeção, eu já falo pela PMG. A PMG teve uma queda de setembro a outubro de 42%. E isso puxado justamente pela toda essa repercussão que o metanol deu. Então, por isso que quando... Eu tinha até me esquecido dessa questão do metanol. Porque eu falei assim, mas bares caindo 19%, e bares não é uma coisa que a gente vê no vermelho. Vê no vermelho. Mas, agora... O Brasil é aquilo, são culturas diferentes, regiões diferentes. E hoje no food service, quais são as regiões que mais se destacam em questão de inovação, em questão de crescimento? Essa pergunta é importante, Edilson, porque o Brasil é um país continental, né? A gente tem que reforçar assim isso daí. Então, assim, você falou, eu repeti aqui, a gente precisa reforçar esse ponto para todo mundo entender. A abordagem que funciona em um determinado lugar não funciona em outra região, necessariamente, né? Até pensando na cidade de São Paulo, vamos trazer para os bairros, né? O que funciona em Pinheiros não necessariamente é a estratégia que funciona no centro, que não necessariamente funciona no Tatuapé, que não necessariamente funciona em outras periferias, para não falar do interior e litoral. Então, o que acontece? A gente tem um dado muito interessante aqui que nós trouxemos para comparar a performance das regiões no Brasil. O que a gente vê em 2025? 2025, Nordeste traz um crescimento muito robusto. Né? Sudeste e Nordeste, até refletindo, né, o tamanho das suas populações, são as regiões mais importantes do food service brasileiro. Só tiro uma dúvida. Claro. Esses dados aí, 2025, Sudeste logo está na ponta, mas Nordeste é que você disse que teve um crescimento ali de 10%, correto? Exatamente. 10%. Mas isso é comum ou não? Isso aí foi... Não é comum. Não é comum. Não é comum. O Sudeste, geralmente, ele que define a tônica ali da performance do food service brasileiro, né? E a sua queda de 10% é o que ajudou a derrubar a performance total do setor. O Nordeste teve uns anos muito difíceis entre 2023 e 2024. É uma região que, historicamente, tem uma taxa de desemprego estrutural mais elevada do que a média nacional, então a gente sabe que isso tem um impacto ali também no consumo das famílias. É uma região que tem uma maior dependência em termos proporcionais, né, em relação à população, de benefícios do governo, então a gente sabe também que o alcance, né, das famílias em termos de consumo acaba sendo um pouco limitado, porque os benefícios sociais atendem às necessidades básicas dessas famílias, porém a gente está falando de um mercado com uma população superior a 60 milhões de habitantes. É maior que a maioria dos países da Europa, se não quase todos. Talvez não seja maior que a Itália, que a França e que a Alemanha. De todo modo, o Nordeste ele apresentou algumas dificuldades de crescimento antes de 2025, só que em 2025 o Nordeste cresceu trimestre a trimestre. Eu tenho acompanhado as apresentações que vocês têm junto à IFB e me surpreendeu. Me surpreendeu muito ver os números do Nordeste. Por isso que eu até perguntei para vocês se de fato isso daí é algo comum ou está fora da curva. Então, até no meu entendimento aqui, está fora da curva. Está fora da curva. Só que, como foi crescendo, vamos dizer assim, mês a mês, ao longo de 2025, trimestre a trimestre, poxa, não é um voo de galinha que depois vai apresentar queda. Porque cresceu no primeiro tri, cresceu no segundo tri, terceiro e quarto, mostra que a região está se recuperando. Aí você pergunta, é algum canal específico? Não.
São diferentes propostas. Você vê casual dining, high check, todos aqueles canais que a gente viu crescendo, eles cresceram no Nordeste, mas outros canais mais baratos também apresentaram crescimento. Ou seja, o Nordeste hoje é uma aposta muito importante nos seus diferentes canais de consumo, não é em um específico. E quando a gente fala de Nordeste, vamos pensar em inovação de produto, você tem que pensar na culinária do Nordeste. E lembrar que a culinária do Nordeste ela é diferente entre os estados. O que funciona na Bahia não necessariamente vai ter o mesmo apelo no Piauí, no Maranhão. Então, quando a gente pensa em indústria, quando a gente pensa em operação, o próprio operador, o que funciona em um determinado mercado que não vai funcionar no outro? Né? Não adianta eu levar uma inovação que casou super bem com o consumidor do Sul ou de São Paulo, pensando que o consumidor do Nordeste, aliás, tratar o Nordeste como algo homogêneo é um erro, né? Que vai ser necessariamente abraçado pelo cearense ou pelo baiano. Né? Então, quando a gente fala de inovação, primeiro, isso de vários estudos que a gente já fez lá dentro da Gouveia, o consumidor brasileiro ele valoriza muito a inovação, o que é diferente. Né? O brasileiro adora isso daí. É um nômade gastronômico. Essa é uma expressão que a gente escutou. O brasileiro não pode ver uma novidade. Não pode ver uma ele novidade. paga para ver. Paga para ver. Pode ser ruim, mas ele precisa experimentar para poder dizer que é ruim. Tem que ter a experiência. Tem que ter experiência. A gente gostou muito dessa expressão nômade gastronômica, que se a gente colocar em uma palavra mais bonita, são os consumidores open flavor, né? Eles estão abertos a experimentar, eles querem conhecer. Só que para a inovação funcionar, ela tem que trazer alguns traços de familiaridade, né? Eu vou falar algo absurdo aqui só para dar um exemplo, né? Ou seja, é um baião de 2 com cogumelo. Né? Ou seja, a gente quer inovar em cima do baião de 2, então você tem que lembrar ao consumidor que aquele prato é um baião de 2, só que eu incorporei um shiitake, incorporei um shimeji, coloquei um cogumelo portobello dentro de um hambúrguer de carne bovina lá, um Angus de 180 gramas e a outra, vamos dizer assim, a outra carne é um cogumelo portobello empanado, que lembra um pouco queijo, enfim, textura. Qual que é o ponto? Você incrementa a novidade dentro do prato, mas você traz traços familiares para que aquilo não seja uma disrupção muito, vamos dizer assim, absurda para o consumidor. Ou seja, é o familiar com o diferente. Você permite que o consumidor conheça algo diferente, só que você coloca algo que ele conhece para que não seja 100% estranho. Eu, particularmente, é engraçado, eu, pessoalmente, eu sou muito conservador quando eu falo de experimentar. Eu experimento, né? Mas no fim do dia eu acabo sempre voltando para aquilo que eu conheço. Né? Por quê? Cada consumidor é cada consumidor. Então, para não ficar nessas apostas 100% de um lado, 100% do outro, busca o meio do caminho. Porque o consumidor, ele valoriza inovação. Ele só não quer algo 100% diferente. Claro, cada um. Né? Estou dizendo... Nem que seja um consumo aleatório, mas ele vai ter sempre a experiência de algo novo, mas ele sempre vai voltar para aquilo que já é convencional. Exatamente. Claro, se der certo algo totalmente disruptivo, aí cada consumidor vai buscar aquilo que mais gosta. O consumidor brasileiro também, dos estudos que a gente já rodou lá dentro da Gouveia, ele é multissensorial, multiplataforma, multimotivado. São palavras muito bonitas para dizer... O que motiva o Eduardo a tomar um café da manhã preparado fora de casa numa segunda-feira não é o mesmo que me motiva a tomar um café da manhã num sábado. O que me leva a jantar fora de casa numa terça-feira não é o que me leva a jantar fora de casa ou pedir um delivery no sábado. Aliás, o delivery da segunda-feira à noite não é necessariamente o delivery da minha sexta-feira, né? Aí você pode falar, claro, a indulgência na sexta e na segunda-feira o consumo útil. Às vezes ao contrário. Né? Certo. O Edu, e esses dados que você acaba trazendo aqui, de pesquisas e estudos, com base em que vocês trazem todos esses números que você está falando? Você está me falando de categoria, de produtos, você está me falando de tipologias, né, de mercados, está me falando de regiões diferentes. Com base em que vocês conseguem apresentar esses estudos e esses dados? Todos esses estudos e dados, Edilson, muitos, a maioria, de tudo que eu mencionei até agora, inclusive os que foram mostrados, eles são coletados diretamente junto ao consumidor final. Ou seja, eu não estou falando... Vamos supor, você tem um restaurante, eu não cheguei na frente do seu restaurante, fiz uma entrevista com o Edilson ou com o gerente do seu restaurante. Eu falei com o consumidor final, quem está lá na ponta fazendo o dia a dia do food service. Ou seja, você visitou uma cafeteria especial antes de passar nesse podcast, por exemplo, você tomou um café, comeu um pão de queijo, é com você que eu estou falando. Vamos supor que eu almocei na Algarri, que fica aqui perto. Eu respondo lá no questionário diretamente. Sou o consumidor final que está sendo ativado. Essa pesquisa
pesquisa, por exemplo, esses vários números que eu mostrei aqui são o CREST. O CREST é um estudo ali que foi criado pela NPD mais de 50 anos atrás. Hoje a NPD se chama Circana. Eles têm uma JV, uma joint venture com a Gouveia desde 2015 para operar esse estudo no Brasil, trazendo esses insights, ou seja, 5 décadas ali de excelência metodológica, rigor estatístico, quantitativo muito forte para que a gente consiga mensurar o tamanho do mercado e falar das tendências. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Com base nesse estudo que a gente viu lá em 2016, 2017, o quantas promoções ainda ganhariam importância. É engraçado, porque eu já estava na Gouveia nessa época e eu lembro em 2017 eu montando apresentações dedicadas a entender as promoções. Promoção sempre foi importante, mas já naquela época a gente falava o quanto elas se tornariam relevantes, o quanto o delivery crescia. Hoje, é óbvio, parece que a gente olha para trás e fala, mas é óbvio que o delivery ia ser forte. Tudo bem, mas lá em 2017, 2018... Era uma aposta. Era uma aposta. E se desse errado? Né? Eu já escutei, hoje em dia, ano passado, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma apresentação, será que eu deveria ter totem de autoatendimento dentro do meu restaurante? Cada um sabe o que é necessário, né? Mas, por exemplo, hoje você tem totem de autoatendimento, pelo menos em redes estruturadas, em qualquer lugar. Ou seja, será que você deveria estar se fazendo essa pergunta? Ou será que você já não deveria estar repensando ali o seu atendimento? Porque o totem de autoatendimento já é uma realidade. Não, é tendência, a gente tem que olhar com outros olhos, porque você pode não acreditar hoje, que é o que você falou. Você está me falando de número de 2016, 2017. E hoje é uma realidade que está acontecendo. Então, a gente tem que olhar com os outros olhos a tendência que não é nem sempre a curto prazo. Exatamente. Só que você tem que se adequar. Exatamente. E vocês costumam fazer estudo, além do consumidor final, a qual você citou, com indústrias, com redes, para ter uns números mais agressivos. Isso no mercado, quando eu falo no mercado, não no consumo, e sim dados relevantes para tendências do mercado? Exatamente. A gente tem estudos assim dentro de casa, tá, Edilson? Acho que o principal, o nosso carro-chefe, é o Food Check, né? Ele analisa dados transacionais ali do que está realmente acontecendo entre indústria, distribuidor, operador, restaurante, padaria, lanchonete. Então a gente está olhando para esses movimentos. Pega todo o elo da cadeia. Todo o elo da cadeia. Ou seja, se de um lado eu falei, o consumidor final gastou, visitou padaria, deixou de visitar bar, essa é uma ponta. O Food Check olha a outra ponta, a ponta do selim, do abastecimento, né? O que está acontecendo no elo anterior, entre os diferentes elos da cadeia, antes de chegar na boca do consumidor, né? Então, eu trouxe alguns dados muito interessantes aqui para mostrar a evolução, né, de alguns números que nós capturamos com o Food Check, né? Então, a gente consegue analisar, a partir desses dados transacionais, como hoje os distribuidores estão, por exemplo, ampliando a sua participação ao longo do tempo no abastecimento dos operadores independentes do food service. E claro que a gente sabe que existe um universo muito distinto, né? Distribuidores, a venda direta por meio da indústria, atacado, varejo, cash and carry, e cada operador pode se abastecer da maneira que lhe melhor convém, né? A gente não pode estranhar. Eu gosto muito que no meu bairro, por exemplo, tem padarias, restaurantes pequenos lá, e onde eu estou comprando pão, geralmente chega uma pessoa de algum restaurante comprando algum produto ali na emergência, né? Ou seja, o restaurante ele até pode comprar com um distribuidor, eventualmente pequeno, na emergência compra no supermercado, né? Por quê? Porque precisa. Só que é interessante, a partir desses dados transacionais, a gente vê uma tendência que é o distribuidor recuperando espaço no abastecimento, no selim dos operadores independentes, do food service. E a gente tem 75% das vendas para o consumidor final acontecendo nos independentes. Ou seja, esses números que eu estou mostrando agora, mostrando esse crescimento do distribuidor, é importantíssimo quando a gente fala de 3/4 do universo do food service circulando nos independentes. Então a gente tem o olhar para o consumidor e o olhar para os demais elos da cadeia, né? Então a gente tem a visão completa, né? Food Check, que é o carro-chefe nesse sentido, olhando para Selim, Crest, olhando para Sellout. Entre outros estudos pontuais que nós já rodamos. Eu já estudei a América Latina, né? Lá dentro da Gouveia eu ajudei a liderar um estudo olhando para a América Latina para o mercado de QSR, né? Só que não só market share, mas a gente também estava estudando as tendências. É muito interessante quando você olha para o mercado Chile versus Argentina, versus Colômbia, entre outros mercados que nós pesquisamos, as diferentes tendências que vão surgindo, mas muito curioso
elas convergem sempre para as grandes macrolinhas que a gente vê nos eventos lá fora e aqui no Brasil. Certo. E hoje, no teu entendimento, você acredita que os transformadores preferem ser abastecidos pelo distribuidor que tem o serviço da entrega .pap, ou você acha que eles ainda estão naquela questão de eu preciso ir até o estabelecimento e comprar? Exato. Bom, a gente vê o crescimento dos distribuidores, né? Ou seja, assim, existe uma facilidade na questão do distribuidor, Edilson, que é a seguinte: quando a gente pensa na indústria, a indústria ela produz, né? Ela cria o produto, o insumo que vai ser utilizado dentro do restaurante. Então, esse é um processo, essa é uma operação, né? O know-how é o core da indústria. Quando a gente pensa na indústria distribuindo, e longe de mim falar que ela não deveria fazer isso, porque cada indústria tem a sua estratégia, só que esse é um outro tipo de operação. Então, embaixo do meu guarda-chuva, Eduardo Produtos Alimentícios, eu tenho duas operações complementares, porém muito distintas. A produção, que tem todo um rigor de qualidade, vários processos muito complexos de um lado, e do outro lado, a distribuição. O distribuidor, ele está 100% focado, o know-how dele, na distribuição. Então, existe uma sinergia natural entre os distribuidores dentro do mercado e a indústria. Claro que cada indústria vai tomar uma decisão, né? Para a indústria é muito estratégico ela fazer a distribuição direta junto aos operadores, aos transformadores, porque ela reúne inteligência, né, de frequência de compra, pode fidelizar junto aos transformadores, né, e utilizar isso a favor dela para os próprios negócios. Né? Eu acredito que eu não posso falar o nome de marcas aqui, mas existem cases conhecidos de como a indústria coordenando toda a distribuição, né, às vezes até com dinheiro colocado em distribuidores independentes, mas colocando um know-how como auxílio ali para esses distribuidores para ajudar os pontos de venda. Só que o distribuidor que está 100% focado nesse negócio, ele tem um papel fundamental, porque ele consegue chegar em lugares que às vezes a indústria não chega. Hoje nós estamos trabalhando com colaboração, né? A palavra correta é colaboração. Por que eu digo colaboração? Porque é aquilo que você acabou de colocar na mesa. A distribuição, ela tem aquilo de melhor, que é o know-how da distribuição, é a logística. E a indústria, o que é o forte dela? É produto, é produção. Então, assim, quando tem essa colaboração, a indústria faz o que tem de melhor e a distribuição, que é a entrega, então essa colaboração tende a melhorar para todos. Exato. Então, o que eu preciso como indústria fazer para que você tenha um mix, que você consiga abrir um mix? O que eu consigo fazer para que você consiga chegar onde eu não consigo enxergar? Então, assim, essa colaboração hoje, tenho notado, isso não é de 2026, vou colocar aqui nos últimos 5, 6 anos, está tendo mais essa colaboração. Parou um pouco mais aquela competitividade, indústria e distribuidor brigando pelo mesmo cliente. E na briga, todos nós perdemos. Exato. O transformador é que vai fazer aquela prostituição de preço. Então, essa colaboração está mexendo muito com o mercado e está sendo vantajoso para todos. Exato. Se me permite só um adendo aí também, Edilson, pelo menos na minha visão, que olha muito para o consumidor, né? O consumidor não faz diferença, ele não quer saber se é a indústria que está entregando, se é o distribuidor. O importante para o consumidor é que o produto não tenha quebra ali, né? A falta do produto, né? Dentro do estoque do transformador. Mas também, assim, o distribuidor, ele consegue... O distribuidor local, né? Tem os grandes distribuidores. Eu lembro na nossa conversa anterior que nós tivemos, vocês têm um foco de atuação e lá na região norte, dependendo do estado, são outros distribuidores que, inclusive, conhecem, né? Os hábitos daquela região, às vezes do consumidor, do próprio transformador. Então, dentro dessa colaboração, os distribuidores, os inúmeros distribuidores espalhados pelo Brasil, conseguem colocar esse conhecimento regional, muito específico, a favor da indústria. A indústria precisaria ter muita gente, muitos especialistas ali em campo para entender o que o distribuidor local já conhece. Cada um tem um ouro, né, plantado. Exatamente. Tá certo. Edu, que bate-papo maravilhoso, meu amigo. Vou te falar uma coisa, tem muitas informações, sei que se for para falar aqui sobre a carreira do Eduardo, sobre a Gouveia Inteligência aqui, a gente tem muita informação, mas o nosso tempo é curto. Exato. Mas com certeza nós vamos ter outras oportunidades para vocês voltarem aqui e
Eu admiro muito o trabalho de vocês, essa questão de inteligência, essa questão de pesquisa, cara, eu também adoro. Quando vocês estão apresentando na plenária do IFB, então esses números aqui é que faz a gente ditar regra lá no futuro, né? Porque são tendências, são números que estão acontecendo. Então, como vocês têm pesquisa aí, tanto do operador quanto do distribuidor, das grandes redes, da indústria e até mesmo do consumidor final, a gente consegue extrair muitas informações relevantes e importantes para uma tomada de decisão. Então, eu gostaria que você informasse como os nossos consumidores aqui podem chegar até o Edu, podem chegar até a Gouveia Ecosystem para poder ter aí o serviço, um serviço tão riquíssimo, como eu disse mais uma vez, vou repetir, vocês são referências na questão de consultoria e inteligência. Como nós conseguimos encontrar a Gouveia? Maravilha. Edilson, a Gouveia no Instagram, por exemplo, vocês conseguem encontrar como Gouveia _Ecosystem. Tá? A Gouveia Inteligência, ela tem os seus diferentes pontos de contato, mas eu posso deixar meu e-mail aqui também para quem quiser entrar em contato. Fica à vontade. Que é o eduardo.bueno@gouveiainteligencia.com.br. Quem tiver interesse em pedir uma proposta, querer conhecer um pouco melhor das nossas soluções, fiquem à vontade para entrar em contato. Telefone também. Para a gente, sempre um prazer. Telefone, posso deixar o telefone Pode também? deixar O WhatsApp telefone. vai bombar nos próximos Vai bombar. dias. Que é o 11 99776 4536. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Se a gente conseguir buscar uma sinergia, uma parceria, se não, tem dúvidas, querem entender um pouco mais desses números que nós colocamos, sempre um prazer. Edilson, queria agradecer mais uma vez aí a PMG, a própria oportunidade que você deu aí para a gente trazer uma palhinha do que a Gouveia uma palhinha, porque eu sei que é muita coisa. Eu poderia passar mais uns 2 dias aqui falando e a gente não ia esgotar o assunto, mas a gente tem tempo. Mas, de todo modo, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, sempre um prazer compartilhar esse conhecimento. Maravilha. Gente, para quem não conhece os projetos da Gouveia, são muitas informações, são muitos dados riquíssimos para você ter aí a melhor decisão, porque a decisão é agora. Exato. E tem decisões que é para curto, médio e longo prazo. Então, assim, entre em contato, vai ficar na descrição aqui todas as informações. Então, aproveitando, Edu, eu gostaria de deixar aqui contigo. Isso aqui é uma singela lembrança da PMG, tá? Você participar conosco. Muito obrigado. Opa. Edilson, prazer, muito obrigado. Que isso, Edu. Nós que agradecemos o Eduardo, né? Eduardo Bueno, agradecemos também a participação representando a Gouveia Ecosystem e agradeço mais uma vez por vocês estarem acompanhando. Não esqueça, curta, compartilha, @PMG Atacadista. E muito obrigado por mais esse episódio. Muito obrigado. Edu, palavras, considerações finais, é contigo. Edilson, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade riquíssima de compartilhar conhecimento com toda a base ali que vocês têm nesse podcast. Por favor, pessoal, fiquem à vontade, reforçando o que o Edilson comentou. O nosso food service ele precisa de muita inspiração, criatividade e resiliência. É um setor resiliente, a gente sabe disso. Quem está no food não sai, apesar de todas as dificuldades. Então, contem conosco sempre. Edilson, por favor, sempre oportunidade riquíssima ali para a gente poder fortalecer todo esse nosso ecossistema do food service. Então, contem com a gente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Maravilha. Obrigado, Edu. Um abraço. Até o próximo episódio. Tchau.